Já tem um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas estou de volta. Eu e a Stauden Decor, porque hoje a gente vai fazer suspiro decorado com transfer. Você que tá aí, me conta. Já fez suspiro decorado com transfer? Sabe como faz? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Matos, sou professora de confeitaria da Stauden Decor. E a Stauden, gente, tem uma infinidade de produtos legais para você personalizar os seus doces. Vou falar um pouquinho agora do que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos fazer o suspiro decorado. Eu já vou mostrar aqui, vou dar spoiler. Deixa eu pegar o meu que tá pronto aqui, pra vocês verem. Não vou pegar tudo não, vou pegar só um. Olha só, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, né? Ó, suspiro decoradinho com transfer aqui, pra gente vender, pra gente colocar aí no saquinho, entregar pro pessoal. Amo suspiro, sou suspeita pra falar de suspiro. E assim, gente, vamos lá falar de receita já. Primeira coisa, é bem importante que a gente preste atenção em todas as técnicas, do início até o final aqui do suspiro. A receita é o de menos, tá? Vamos começar então entendendo que ingredientes que vai em um suspiro, tá? Gente, existem N receitas de suspiro. Eu tô trazendo a minha aqui pra vocês, então ó, na minha vai clara de ovo, vai também açúcar impalpável, açúcar refinado e um aroma da sua preferência, uma essência que você quiser, ok? Então são esses 4 ingredientes aqui que eu gosto de utilizar no meu suspiro, certo? Primeira coisa aí que vocês já vão anotar de técnica quando for fazer suspiro. As claras têm que estar em temperatura ambiente. Então, toda vez que você for fazer, deixa os ovos ficarem em temperatura ambiente para iniciar o processo, ok? Então, ó, clara aqui em temperatura ambiente. A gente vai colocar em um bowl. Agora, com relação à quantidade, presta bem atenção nessa dica importante, tá? Quando a gente for fazer o nosso suspiro, a gente vai colocar, primeiro de tudo, a gente vai pesar os ovos, ok? Então aqui eu usei 3 ovos e me deu 110 gramas de claras. Eu tenho uma variação aí, porque às vezes o ovo tá maior, tá menor, então pode ter uma variação de peso na clara de ovo, certo? Se você quiser fazer com clara desidratada ou clara pasteurizada também pode, tá? Então aqui eu tenho 110 gramas de clara que veio de 3 ovos, certo? Aí, depois que eu pesei essa quantidade aqui de clara, eu vou pesar os meus açúcares. Como eu falei, eu tô usando açúcar refinado e açúcar impalpável. Os dois vão entrar na minha receita e é importante que esteja os dois, tá? Não posso, mas eu quero fazer tudo com açúcar refinado, eu quero fazer tudo com açúcar impalpável. Não, é os 2 tipos de açúcar que a gente vai utilizar aqui, certo? Então aqui eu tenho 110 gramas de açúcar refinado e 110 gramas de açúcar impalpável. Então, entendendo aqui a questão da receita, toda vez que a gente pesar os ovos, a gente vai colocar a mesma quantidade de cada açúcar. Então, eu posso pesar, por exemplo, 500 gramas de claras. Aí eu ponho 500 gramas de açúcar refinado, 500 gramas de açúcar impalpável. Ok, minha gente? Tranquilinho, a mesma quantidade de todos os ingredientes. Como os ovos costumam ter alteração, a gente sempre pesa eles primeiro, certo? Aí a gente vai juntar aqui a clara e também o açúcar refinado, tá? Presta atenção, açúcar refinado aqui. Sempre a mesma coisa dos 3 ingredientes, tá? Vou peneirar o açúcar. Açúcar refinado nesse momento, tá, gente? Vamos misturar aqui. Peneira direitinho, pra não ficar nenhum gruminho aqui. E agora já vamos chegar na segunda dica muito importante, tá? A gente, pra fazer suspiro, precisa ter um termômetro. Muita gente acha, não precisa, quando tiver quente já tá bom. Quando eu tocar e eu sentir o calorzinho já tá ok. Gente, a gente não tem essa precisão na mão pra gente sentir se isso aqui tá quente, se não tá. Pra gente saber a temperatura exata. E pro suspiro eu preciso de temperatura exata aqui. Então, ó, eu tô usando um termômetro simples de espeto. Isso aqui não é caro.
você pode comprar lá no site da Barra Doce, tem também um termômetro. Quem quiser também pode utilizar aquele termômetro infravermelho, não tem problema, qualquer termômetro serve. Aqui o importante é a gente medir a nossa temperatura, tá? Você pode aquecer essas claras aqui de duas formas, ou no micro-ondas ou no banho-maria. Não pode colocar direto no fogo, tá? Se for no fogão, vai colocar em banho-maria sempre. Então vamos começar aqui o nosso, eu vou fazer no micro-ondas. Coloquei ali no micro-ondas, na primeira ida ao micro-ondas eu vou deixar 30 segundos, tá? Porque ainda tá frio, tá em temperatura ambiente, não vai aquecer tanto a ponto de cozinhar as claras. Mas o termômetro é importante justamente por isso, porque se a gente deixa tempo demais ali no micro-ondas, ele vai começar a cozinhar essa clara de ovo. E aí não tem mais como bater e virar suspiro, tá? Então, chegou aqui nos 60 graus, a gente para de aquecer. Eu tenho que chegar ele até 60 graus. Então foi aqui, primeiros 30 segundos. Eu vou dar uma misturada com o termômetro, mas aqui no começo é por desencargo de consciência mesmo, porque eu sei que não vai estar na temperatura que eu preciso, tá? Vou medir aqui pra vocês, ó. Mexe bem ele. E aí já mede aqui a temperatura. Por enquanto tá dando 36 graus e meio. Então eu tô bem longe ainda da temperatura que eu preciso, que é de 60 graus. Então eu vou colocar novamente, só que agora eu já vou reduzir meu tempo. Vou colocar 20 segundos. E a gente vai assim reduzindo, porque é melhor a gente ir várias vezes, tirar do micro-ondas, vai e volta, do que a gente queimar o ovo, começar a cozinhar, né? Então, 30 segundos na primeira, na segunda 20, diminui para 15, diminui para 10. Se você vê que tá bem próximo, já vai diminuindo esse tempo aí para você não perder as suas claras. Vamos medir novamente. Foram mais 20 segundos agora. Agora já cheguei em 46,8. 46 graus,8. Então já subiu 10 graus aqui, tá vendo? Vou colocar mais 20 segundinhos aqui, porque subiu 10 graus em 20 segundos. A gente tem que chegar no 60, então ainda tem um caminho aí a se percorrer. Ó, gente, tá bem pertinho agora. Eu tô com 55 graus, tá? Tá faltando 5 graus pra gente chegar. Ó, coloquei mais 10 segundinhos agora, tá, gente? Estamos com 55 graus, bem pertinho já da temperatura que a gente precisa. Então, daqui a pouquinho já chegou, aí a gente vai bater. 10 segundos e vamos medir de novo. Sempre mexe bem aqui, ó. Vocês estão vendo que eu nunca deixo o termômetro muito tempo parado? Tem que medir tudo, deixar ele homogêneo aqui pra gente saber a temperatura correta. 58 graus. Estamos assim, aos 45 do segundo tempo, né? Tá bem pertinho mesmo de chegar nos 60 graus que a gente precisa. Então vamos colocar de novo. Vocês viram que eu falei que assim, várias vezes a gente volta no micro-ondas, mas esse movimento é normal. Se você estiver trabalhando com banho-maria, aí você vai ali já no banho-maria mexendo com o termômetro e medindo até chegar na sua temperatura de 60 graus, tá? Chegamos nos 60 graus. Vou colocar pra bater, ó. Só esses dois ingredientes, vamos colocar pra bater agora. Chegou nos 60 graus, a gente põe pra bater aqui. Eu vou só mostrar aqui pra vocês, ele já tá começando a montar, ó. Olha como que tá aqui. Ele tem que ficar no pico um pouquinho mais firme que esse. Então a gente vai deixar bater mais um tempinho. Ó, agora sim já deu ponto. Agora a gente vai poder ficar aqui no silêncio, porque o barulho da batedeira incomoda um pouquinho, né? Olha como é que fica, tá vendo que fica um pico bem firme? Ele fica todo aqui no globo, ó, não é aquela coisa que cai com facilidade, tá? Só vai cair realmente se eu bater aqui, ó, aí ele começa a cair, tá vendo? Mas em geral não cai. Este é o ponto que eu tenho que utilizar aqui, tá bom?
Vamos agora retirar aqui os excessos. A partir de agora, a gente não utiliza mais o globo, nem fouet, a gente vai usar espátula. Olha aqui o ponto, ó. Vamos ter esse ponto aqui, bem firminho. E agora, minha gente, nós vamos acrescentar aqui o açúcar impalpável. E ele tem que ser peneirado, tá, gente? Porque ele costuma ter uns gruminhos aí. Então, peneirem o açúcar. Só relembrando aí a questão de quantidades, a gente sempre vai usar a mesma quantidade de tudo. Então, ó, 110 gramas eu tô usando aqui. 110 gramas de claras, 110 de açúcar impalpável e 110 de açúcar refinado, tá? É a mesma quantidade dos 3 ingredientes. Assim, se a gente pensar dessa forma, vai ficar bem fácil sempre de lembrar dessa receita. Por quê? Ah, eu já tô a fim de fazer só um pouquinho, então a gente vai pesar lá o ovo. Ah, vamos dizer que deu 50 gramas de clara. 50 gramas de clara, a gente vai colocar 50 de açúcar, 50 do outro açúcar. Ah, hoje eu quero fazer suspiro pra família inteira, pra vender pra vizinhança. Então, eu quero 500 gramas, 500 de clara, 500 de açúcar, 500 do outro açúcar, ok? Assim fica fácil a gente saber. Já vou aproveitar para colocar aqui o meu aroma, eu tô usando de laranja, tá? Mas você pode usar o que você quiser. Então, para cada 100, a gente vai usar 2 ml. Então, ó, 100 gramas de clara, 2 ml de aroma, ok? 200 gramas de clara, 4 ml de aroma e assim por diante, ok? Você escolhe, ah, eu quero baunilha, limão, laranja, o que você quiser, tá bom? Pronto. Meu aroma já foi. Vamos misturar tudo isso agora. Aí com espátula, tá? Não pode usar fouet. O corante é no final. A última coisa é o corante, tá? Então, se você for colocar corante, esse aqui é o momento. Se for fazer tudo a mesma cor, já pode colocar agora, que aí mistura tudo de uma vez. Ou então, faz a mistura aqui, divide e colore separadamente. A gente só tem que tomar cuidado aí com corante, porque se a gente fica mexendo demais, pode amolecer a massa do seu suspiro, tá? Então, tomem cuidado aí na hora de mexer o corante, para mexer delicadamente, não perder o ponto. E usem corante em gel de preferência. Como faço a cor vermelha? A cor vermelha é muito corante, tá? Não tem segredo. E de preferência usa corante em pó para fazer o vermelho, porque senão a gente tira o ponto da massa do suspiro. Então pega um corante de uma marca boa, que seja em pó, e utiliza aqui ele pra gente chegar no vermelho, ok? Todas as cores assim claras, pode usar tranquilamente corante em gel, mas quando a gente vai fazer cor muito forte, precisa assim de um corante em pó e uma marca bem legal, tá? O meu vai ser branquinho mesmo, eu não vou colocar corante, então o meu já está pronto, ó. Vou mostrar aqui o ponto que ele fica. Ele vai ficar assim, tá um pouquinho mais mole, ainda firme, tá? Mas ó, se a gente chacoalha, ele cai mais rápido do que tava antes, tá bom? Esse aqui é o ponto, ó. Ok? Prontinho. Agora vamos preparar o ambiente para ir pro forno. Que aí tá chegando a hora de dar as dicas de forno, que tem gente ansiosa aí, com o coração disparado por essas dicas de forno, né? Então vamos falar um pouquinho disso. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês. O mundo ideal da gente assar suspiro é a gente colocar num forno profissional, tá? Por que isso, Lu? Por que dá pra fazer no forno de casa? Dá, vou falar sobre isso, tá? Mas o forno profissional, ele tem ali a temperatura exata, porque no forno caseiro, a gente não consegue a temperatura que ele está marcando, tá? Dá pra fazer? Dá. Mas melhor se a gente tiver um forno profissional. O meu aqui é profissional, vou colocar nele, não tem preocupação com ele, porque ele vai manter ali na temperatura. Isso vai evitar do meu suspiro rachar, do meu suspiro criar pezinho, dele secar de maneira incorreta, não ficar todo certinho, tá? Calma, Mônica, vou falar do forno de casa ainda, tô no profissional. Dá pra fazer em casa também, tá? Ó, no forno profissional, vou pegar a minha forma direto do forno, que ela já vem com a forma.
Vou pegar o transfer que eu escolhi. Eu escolhi aqui o de flor, já deixei cortado, tá? E aí, eu seleciono agora o lado do transfer que a gente tem que usar, tá bom? Pra selecionar o lado de transfer, gente, a gente vai aqui, ó, passar a mãozinha de leve no desenho. Um lado é áspero e o outro lado é liso. Lado liso vai ficar olhando pra forma, lado áspero vai ficar olhando pra cima. Porque o lado áspero é onde tá o seu desenho, tá? Ele é impresso em manteiga de cacau, então ele vai ficar com esse relevo. Sempre onde tiver áspero é aqui onde está o seu desenho. Então ele vai ficar olhando pra cima, certo? Agora vamos falar, se eu quiser fazer num forno tradicional, o que eu faço? Primeira coisa, a gente vai ter que analisar qual é a temperatura que meu forno tem. O suspiro, ele não assa. Isso é uma dúvida não. É um pensamento que as pessoas têm de falar assim, ah, eu vou assar o meu suspiro. Ele não vai assar, ele só vai secar, ok? Então a gente vai colocar no forno para acelerar a secagem dele. Mas você sabia que se a gente deixar o suspiro aqui em temperatura ambiente, num ambiente quente, ele seca naturalmente sem precisar de forno? Pois é, ele seca também. Por quê? A gente precisa do forno aqui para acelerar esse processo, né, de secagem. Mas o suspiro, ele seca em temperatura ambiente também. Agora, o que é importante? Que o meu forno não asse o meu suspiro, porque senão ele vai ficar com aquele meio miolinho mole ainda, né? Então, qual que é a minha ideia na hora de fazer? Eu vou fazer suspiro no forno, eu tenho que deixar no mais baixo possível, porque forno caseiro, eles costumam começar lá em 180 graus, 160, no máximo ali. É o mais baixo que a gente costuma ter aí de forno de casa. E eu preciso secar o meu suspiro a 90 graus, tá? Se eu tiver uma temperatura acima disso, eu já vou começar a ter problema com o suspiro e com o transfer também, tá? Porque se você repare aqui, ó, que a minha folha de transfer, ela está... O desenho está impresso em uma folha de plástico, ok? Então, essa folha não pode assar no forno. Se eu coloco no forno e ele atinge uma temperatura acima de 100 graus, vai derreter o plástico, ok? Então eu não vou conseguir fazer o meu suspiro aqui com o transfer. E nem conseguir fazer o suspiro sozinho, porque o suspiro vai queimar, ok? Então, o que é a minha dica aqui? Você vai comprar, Mônica já disse que tem aí, tá certinha, um termômetro de forno, certo? Compre um termômetro de forno e mede lá a temperatura, coloca no mínimo e vê qual a temperatura que ele chega quando ele aquece. Se ele passar de 100 graus, aí a gente já vai ter que começar a fazer adaptações, tá? O que é adaptação? A gente tem que deixar a porta entreaberta do forno. Mas, aí o que a gente faz? A gente pega, abre a porta e deixa aberta, assim, o ar saindo, o ar quente saindo todo. Não posso fazer isso, então pega alguma coisa, uma toalha, alguma coisa que cubra e deixa o forno com a porta aberta, mas cobre ele, ok? Pra sair, mas não sair por completo, porque eu ainda preciso ter o calor circulando ali dentro e o ar frio não pode ficar entrando de maneira desordenada, ok? Aí a gente vai cobrir ali o forno, pega uma toalha velha, tá? Cobre o seu fogão de maneira que cubra a porta do forno, ok? Então pode pegar uma colher de pau, colocar na porta pra ela ficar, porque tem fogão que não fica aberto sozinho. Coloca ali, deixa o termômetro lá dentro e mede a sua temperatura. Você vai ver quanto que você precisa deixar isso aberto para ele se manter numa temperatura abaixo de 100 graus, certo? Aqui eu vou ter uma manga de confeitar, bico. Esse bico que eu tô utilizando aqui é o bico 6B, que ele é um bico pitanga, fica lindo pra gente modelar suspiros. Ele fica, é esse desenho que eu usei aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Ó como ele é lindo, ó. Agora eu vou colocar aqui o meu suspiro, manga de confeitar, bico 6B. E a gente vai colocar aqui a massa do suspiro na manga. Uma coisa bem importante aqui na hora que a gente for secar o suspiro é a gente sempre colocar suspiros iguais para secar. Então, o forno profissional, geralmente ele tem 4 bandejas, né? O mais tradicional.
Se eu quiser fazer tamanhos diferentes, eu coloco uma bandeja apenas com um tamanho, a outra bandeja com outro tamanho. Por quê? Se eu coloco na mesma bandeja, eu faço pitanguinha, eu faço roseta, eu vou subindo, fazendo suspiro grande, pequeno, com bico grande, ele vai secar primeiro os que são menores e depois vai secar os que são maiores. E aí, o menorzinho, a gente não vai conseguir tirar ali na hora, né? Então, vai ter um problema aí na hora que você for secar o seu suspiro. Por quê? O pequenininho vai secar demais e o grande vai secar de menos, certo? Então, tudo no mesmo tamanho dentro de uma bandeja só, ok? Qual a validade do suspiro? Gente, o suspiro, qual que é o maior problema dele? Ele começar a melar. E ele vai melar se ele tiver com uma embalagem que permite troca de umidade. Então, eu tenho que estar com uma embalagem hermética, bem fechadinha, tá? Qual o segredo para suspiro menos doce? Olha, não tem um segredo para o suspiro ser menos doce. Por quê? Ele é feito com açúcar, né? Então, o açúcar, ele vai deixar o suspiro bem docinho. Praticamente tudo no suspiro é açúcar, né? A Clara, ela vai segurar o volume do açúcar, certo? Então, não tem muito como o suspiro não ser doce. O que a gente pode fazer é saborizar ele, pra gente ter sabores diferentes se mesclando com o doce, mas suspiro é doce. Isso é fato, tá? Meu transfer tá posicionado aqui. A ideia aqui é a gente fazer pitangas, tá? Eu vou fazer igual eu fiz naquele que eu mostrei pronto. Venho com o bico em pezinho, tá? Se você não se sentir muito seguro, pode colar aqui, pega o próprio transfer, põe um pouquinho de suspiro aqui atrás e cola, pra ele não ficar subindo, tá? Ou então já segura aqui do ladinho que ele vai ficar, ó. Então vamos lá. Ó, pressiona aqui. Ó, 31 suspiros aqui em menos de metade da folha, tá? Acho que cabe 32 aqui no cantinho, que eu vi que tá meio vazio. Pronto. 32, então, certo? A gente vai colocar isso aqui lá no forno. Meu forno já está ligado, ele tá programado pra ficar na temperatura entre 85 e 90 graus, tá? Que é o que vai secar aqui o meu suspiro. Ó, agora eu vou cortar esse outro transfer aqui. Esse aqui eu trouxe inteiro pra vocês verem o tamanho dele. É um transfer bem grande. A gente compra, quando vocês verem lá no site da Barra Doce, vai estar uma folha inteira dessa. Então é só pra vocês verem o tamanho dela, ela é bem grandona. Eu vou cortar aqui pela metade. E aí a gente vai usar meia folha de transfer aqui no nosso suspiro. Mesma coisa, a gente vem aqui e vai pingando. Vou repor aqui, minha manga já tá bem vazio. Então vamos tirar tudo que tá aqui dentro. Sempre que for repor manga de confeitar, seja com chantilly, marshmallow, suspiro, merengue, o que você quiser, sempre vai tirar tudo que tá lá dentro. Depois você abre e repõe para não criar bolhas de ar no meio. Porque sempre cria aquela bolha de ar que na hora que você vai confeitar lá o seu bolo, a bolha de ar faz bem na frente, estraga tudo, né? Então, para não ter problema, sempre retira tudo para depois repor. Pronto, vamos terminar de pingar aqui nesse outro desenho. Para quem tem dificuldade em fazer tudo do mesmo tamanho, tem uma técnica que ajuda um pouco, que é a técnica da contagem. Então, imagina assim, na hora que você começa a pressionar o bico, você conta até o tamanho de pitanga que você quer. E aí, você vai contar em todos igual, para todos ficarem do mesmo tamanho. Então, ó, imagina aqui, vou começar, aí eu faço 1, 2, já deu o tamanho. 1, 2, 1, 2. Aí, todos vão ficando iguaizinhos. Se quiser maior, pode contar até 3, até 4, depende do trabalho que você tá fazendo, tá? E é importante sempre aqui parar de pressionar antes de retirar o seu bico de confeitar, certo? Esse forno aqui que eu tô usando, que é um forno profissional, um forno que tem turbo, eu trabalho com ele a 90 graus. E o tempo de secagem do suspiro é de mais ou menos 1h20, tá?
Ai, meu Deus, quanto tempo, né? Demora bastante. Demora. Suspiro demora, não tem o que fazer. Com quantos dias antes de entrega pode ser feito o suspiro? Ó, se você fizer o suspiro, deixar ele secar certinho, bonitinho, e tiver numa embalagem fechada, ele tem validade de 10 dias, tá? Então, tem que estar fechado. Se ele ficar numa embalagem que sai, que entra umidade, aliás, não é sai, entra, que entra umidade, ele vai começar a melar. E aí não tem jeito, o suspiro tem que estar crocante, né? Então, validade de 10 dias, desde que esteja na condição correta, ok? Não pode ficar exposto a muito calor, não pode ficar na geladeira e não pode também pegar umidade, certo? Não coloca cremor tártaro, não uso cremor tártaro na minha receita, tá bom? Essa receita aqui em específico não vai. Tem receita que vai, mas essa aqui não vai, tá bom? Vou colocar esse outro aqui pra assar também. Ó, olha só o resultado aqui. Eu vou colocar tudo viradinho pra cima, com o desenho pra cima, pra vocês verem como é que ficou o suspirinho já decorado. E ainda tem mais dica na hora de tirar ele do forno, tá? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Tá vendo? Como rechear os suspiros. Você pode usar recheios forneáveis para rechear o seu suspiro, rechear antes de colocar no forno, tá? Sempre ali já na hora de pingar, coloca o recheio e pinga para ele já sair recheadinho, certo? Ou então a gente pode fazer, já fiz sanduíche também de suspiro que fica muito legal. Você pega aqui, faz ele maiorzinho e aí vem com o recheio, junta um no outro assim, ó. Certo? Uma metadinha na outra com recheio no meio, também fica muito legal, tá? Esse daqui já deixei prontinho, já tá frio, já todo pronto. Mas na hora que você tirar do forno o seu suspiro, é muito importante. Essa acho que é a dica de milhões dessa live, tá? Na hora que você tirar do forno, em seguida você já tem que tirar o suspiro de cima do transfer. Olha isso, uma dica aí pra vocês. Se você quiser banhar no chocolate, o que você vai fazer? Faz o suspiro sem o transfer no início, tá? Você banha no chocolate e aí na hora que você tirar ele do banho, você coloca em cima do transfer. Porque aí o desenho vai ficar transferido no chocolate. E aí você vai conseguir fazer desenho e banho no chocolate, as duas coisas, entendeu? Então, banhou, já tira e põe pra secar em cima do transfer. Vai ficar lindo, maravilhoso o seu suspiro também banhado no chocolate. Outras técnicas você também pode ver nas lives que a gente já tem salva aqui no Instagram da Loja Barra Doce. Tem muita live, muita coisa que a gente já fez aí. Já fiz pão de mel decorado, ovo de Páscoa. Tem um monte de coisa, cupcake, eu nem me lembro tudo que eu já fiz. Mas tem bastante conteúdo aqui com os produtos da Stauden. Para quem não conhece muito bem ainda, a Stauden, além de trabalhar com transfer, que é esse que a gente tá usando aqui hoje, ela também trabalha com blister, que é como se fosse uma forminha para chocolate, com esse desenho impresso. Então dá pra você fazer pirulito, quebra-cabeça, ovo de Páscoa, tudo desenhado já, que fica muito bonito, valoriza muito o trabalho. E aí você pode ver essas técnicas também aqui no Instagram da loja, que tem live minha salva usando blister também, tá bom? Aí tem muita dica legal pra vocês. Voltando então na dica do suspiro, não esqueçam, isso é muito importante, senão você vai perder o desenho, tá? Na hora que tirou do forno, na hora, pega o suspiro e tira de cima do transfer. Tira, deixa ele viradinho secando, tá? Por quê? Se ele esfriar ali em cima, na hora que você tirar, o desenho não vem junto. Ele só vai sair se estiver quente, certo? Então, tirou do forno o suspiro, a forma, já tira todos, vira, deixa assim, ó, com o desenho viradinho pra cima, até ele esfriar, secar totalmente, entrar em temperatura ambiente, aí depois disso pode embalar. Qual a diferença do blister e do transfer? Então, blister é sempre uma forma. Então, por exemplo, lá é o pirulito. Sabe pirulitinho de chocolate? Não vende umas forminhas para pirulito? A Stauden tem uma forma de pirulito que ela vem com o desenho impresso. Então, na hora que você coloca ali o seu chocolate, você vai colocar também o palitinho. Na hora que ele secar, você vai tirar formato de pirulito já com desenho, certo? Isso é blister. Tudo que for formato é blister. E o transfer é essa folha reta. Cadê o meu? Aqui, ó. Transfer é folha, tá? É maleável. A gente pode recortar, pode usar aí de várias maneiras.
Então, sempre transfer, folha lisa, blister, forma, ok? Essa é a diferença dos dois aí, certo? Ficou mais alguma dúvida, minha gente? Deu pra entender o negócio do forno? Não deu? Me conta aí o que vocês têm de dúvida, que a gente tá no finalzinho da nossa live, a hora passou que a gente nem viu, né? Já estamos terminando aí a nossa dica, a nossa receita de hoje. Queria demais agradecer a presença de todo mundo nessa live. Eu já tava com saudade de gravar live, tinha um tempinho que eu não aparecia por aqui. Então eu queria agradecer a todo mundo que entrou aí, que mandou a sua dúvida, que mandou o seu coraçãozinho, tudo de bom pra vocês. A live vai ficar salva com tudo isso e agora na descrição eu vou colocar as quantidades que eu usei aqui hoje pra fazer esse suspiro, tá? Mas lembrando que você pode variar a quantidade. Se você perdeu alguma dica, volta, assiste a live inteira para você não ficar de fora aí dessas dicas incríveis para você fazer o seu suspiro e ele ficar perfeitinho, assado completamente, no forno caseiro, no forno turbo, enfim, tá tudo aqui salvo para você. Um beijo, até a próxima, essa live fica por aqui, gente. Tchau, tchau!